Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje a mais uma aula de Introdução à Administração. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre motivação. Nós vimos na aula passada um pouco sobre a função direção dentre as funções de administração, as funções administrativas. E a gente viu que a função direção é a que está relacionada diretamente com influenciar as pessoas para que possa ser atingido o objetivo da organização, tá? Então, é uma função diretamente ligada às pessoas. E um dos assuntos mais importantes para a gente trabalhar com pessoas é o assunto motivação, tá? Então, por isso que a gente vai ver isso e é um assunto da nossa ementa, tá bom? Bom, a partir desse estudo da aula de hoje, vocês serão capazes de descrever o processo de motivação, definir o que é necessidades, explicar a teoria da hierarquia das necessidades, diferenciar a teoria X da teoria Y, explicar as implicações motivacionais da teoria motivação-higiene, descrever as implicações motivacionais da teoria da equidade e poderão também explicar as relações-chave da teoria da expectação, descrever como os gerentes podem projetar os cargos individuais para maximizar o desempenho do funcionário, explicar o efeito da diversidade da força de trabalho sobre as práticas motivacionais e também descrever como os empreendedores motivam seus funcionários, tá? Então, esses são os nossos objetivos de aprendizagem. Bom, para a gente poder entender o que é motivação, nós precisamos primeiro conceituar, né? O que seria motivação? Motivação é a disposição para aplicar elevados níveis de esforço a fim de atingir metas organizacionais, condicionada pela capacidade do esforço em satisfazer alguma necessidade individual. Ou seja, é essa disposição de se esforçar para obter alguma meta da organização, condicionada pela capacidade do esforço em satisfazer alguma necessidade individual. Ou seja, a pessoa vai buscar atingir a meta da organização desde que ela também satisfaça suas necessidades individuais, não é isso? Isso faz parte da característica do ser humano. Então, para a gente entender motivação, a gente precisa entender também o que é necessidade. Necessidade é um estado interno que faz certos resultados parecerem atraentes. Ou seja, muitas vezes necessidade é um estado de privação de algo ou de insuficiência de algo. Então, você sente uma necessidade porque os resultados do esforço que você vai desprender parecem ser atraentes para satisfazer essa necessidade que se tem, tá bom? Então aí a gente vê aqui os componentes, o que é que compõe a motivação. Então, motivação está ligada diretamente a necessidades e a metas organizacionais. Essas necessidades e essas metas organizacionais, elas precisam ser equivalentes, né? É colocado uma meta organizacional, mas o empregado ou colaborador que vai atingir essas metas organizacionais precisa entender que o seu esforço vai servir também para satisfazer alguma necessidade sua. A partir desses três pilares, a gente tem a motivação para agir. Motivação também é caracterizado como o motivo para a ação. É a pessoa se sentir motivado a agir. Então, é motivo e ação, motivação, tá? Aí, como se dá o processo de motivação? A motivação parte de uma necessidade não satisfeita. Isso pensando do lado do indivíduo, né? O indivíduo tem uma certa necessidade que não está sendo satisfeita. Essa necessidade gera uma tensão, ou seja, gera uma inquietação. Essa inquietação vai gerar um impulso em busca de atingir, de satisfazer essa necessidade. Então, ele vai se comportar na busca de satisfazer essa necessidade. E aí a necessidade é satisfeita
então existe a redução da atenção. Exemplificando com algo prático, digamos, se uma pessoa está com fome, a necessidade aí é a necessidade de alimentação, tá? Então surge a tensão, que é aquele incômodo, né, de querer se alimentar. E a partir desse incômodo vem o impulso. Se a pessoa está em casa e tem algum alimento, ela vai atrás de cozinhar ou de buscar o alimento na geladeira de alguma forma, tá? Então vai ter uma ação, um impulso de agir de alguma forma. E esse impulsionamento vai gerar um comportamento de busca, né? A pessoa tem aquela ideia de ir na geladeira buscar alguma coisa, de fazer alguma alimentação, alguma refeição, de ir comprar alguma refeição, se for o caso. E aí isso gera esse comportamento de agir para satisfazer essa necessidade e reduzir, assim, essa tensão gerada pela necessidade, tá bom? Então, esse é o processo motivacional natural de todos os seres humanos, tá? E aí, uma das primeiras teorias de motivação que a gente conhece, e que talvez você já tenha ouvido falar, é a teoria da hierarquia das necessidades, de Abraham Maslow. Esse psicólogo teorizou a motivação a partir da hierarquia das 5 necessidades humanas. Para ele, à medida que cada necessidade torna-se satisfeita, a necessidade seguinte passa a ser a prioridade, passa a ser a predominante, né? Na base da pirâmide das necessidades de Maslow, tem as necessidades fisiológicas, que são as necessidades de alimentação, de bebida, de abrigo, de sexo. Essas necessidades fazem parte da sobrevivência do ser humano. Logo em seguida, nessa pirâmide das necessidades de Maslow, se encontra a segurança. Segurança essa, segurança física e segurança emocional, né? Que é a necessidade de abrigo, de abrigo não, de saber que tem uma segurança física, que sua integridade física não vai ser atingida e sua integridade emocional também. Logo mais tem as necessidades sociais, que está relacionada com a participação, afeto, amizade. Mais acima, na pirâmide das necessidades, tem a necessidade de estima, que pode ser uma necessidade interna relacionada ao autorrespeito, autonomia e realização, e externa relacionada a status, reconhecimento, atenção. Essa necessidade de estima parte tanto da necessidade desse reconhecimento interno quanto do reconhecimento externo pelas outras pessoas. E no topo da pirâmide de Maslow está as necessidades de autorrealização, da pessoa se sentir com crescimento pessoal e satisfação. Para ele, essas necessidades elas cumprem uma hierarquia. À medida que uma vai sendo satisfeita, a outra passa a ser predominante. Olha aí, apontado aqui mais ou menos no formato da pirâmide, né? Vendo aqui que na base das necessidades está a necessidade fisiológica, depois vem as necessidades de segurança, depois a necessidade social, necessidade de estima, até a necessidade de autorrealização. Outra teoria, um pouco antiga também, é uma teoria que a gente viu ontem, a teoria X e a teoria Y. Essas teorias, segundo essa teoria, né, X, que a gente viu ontem, a pressuposição segundo a qual os funcionários não gostam de trabalhar, são preguiçosos, procuram evitar responsabilidade e devem ser coagidos a desempenhar suas funções. E, segundo a teoria Y, a pressuposição segundo a qual os funcionários são criativos, procuram responsabilidade e podem exercer autodireção. Para um gerente que age, que vê seus funcionários segundo a perspectiva da teoria X, que é a teoria negativa, ele acredita que seus funcionários inerentemente não gostam de trabalhar e sempre que possível vão tentar evitar trabalhar. Uma vez que os funcionários não gostam de trabalhar, eles devem ser coagidos, ou seja, obrigados, controlados ou ameaçados de punição para realizarem as metas desejadas. Para esse gerente, segundo a teoria X,
os funcionários vão fugir da responsabilidade e procurar direção formal sempre que possível. E para ele também, a maioria dos funcionários coloca a segurança acima dos outros fatores associados ao trabalho e vão exibir pouca ambição. Então, isso é sobre as premissas de quem pensa segundo a teoria X. Mas já um gerente que vê os funcionários sob a perspectiva da teoria Y, que é mais positiva, ele acredita que os funcionários podem ver o trabalho como algo tão natural quanto descansar ou jogar. Homens e mulheres exercerão autodireção e autocontrole se estiverem comprometidos com os objetivos. Ele acredita também que a pessoa média pode aprender a aceitar, até mesmo procurar responsabilidade. A capacidade de tomar boas decisões está amplamente difundida entre a população e não é necessariamente uma área de ação exclusiva dos gerentes, tá? Então, segundo essa teoria Y, né, se o gerente pensa dessa forma, ele vai tender a acreditar mais positivamente nas pessoas, tá? E aí a gente passa para uma das primeiras também teorias sobre motivação, que é a teoria da motivação higiene, de Herzberg. Segundo essa teoria, existem os fatores que são motivacionais e os fatores que são higiênicos. Fatores intrínsecos estão relacionados com a satisfação no emprego e fatores extrínsecos estão relacionados com a insatisfação no emprego. Ou seja, os fatores de higiene são fatores como condições de trabalho, salário, que, quando adequados, podem eliminar a insatisfação no emprego, mas não necessariamente aumentar a satisfação no emprego. Eles são fatores extrínsecos. Já a motivação são os fatores como reconhecimento e crescimento e aumentam a satisfação no emprego. Também estão relacionados com os fatores intrínsecos, tá? E aí, segundo essa teoria de Herzberg, né, a teoria da motivação e higiene, existem os fatores motivadores e existem os fatores de higiene. Nesses fatores motivadores, a gente encontra realização, reconhecimento, trabalho em si, a responsabilidade, o avanço, o crescimento. Sempre que esses fatores estiverem altos, a pessoa pode se sentir satisfeita, extremamente satisfeita. Já os fatores de higiene, eles são a supervisão correta, a política da empresa, relacionamento com o supervisor, condições de trabalho, salário, relacionamento com os pares, a vida pessoal, relacionamento com funcionários, status, segurança. Esses fatores são chamados fatores de higiene e eles são, se todos esses fatores estiverem positivos, eles não necessariamente vão se tornar um fator de motivar o funcionário. Eles vão fazer com que o ambiente se torne pelo menos neutro, tá? Então, quanto maior houver esses fatores de higiene, ótimo, bom, mas ele não vai motivar o funcionário. Então, segundo a visão tradicional, ou a pessoa tende a ficar satisfeito ou insatisfeito, de acordo com as circunstâncias. Mas, segundo essa visão de Herzberg, existem os fatores que são motivadores e existem os fatores que são de higiene. No caso dos fatores de higiene, a existência deles só desabona, né? Só faz não existir a insatisfação. Para os fatores de higiene, quanto maior os fatores de higiene, você só não vai ficar insatisfeito. Se não existirem nem os fatores de higiene, o funcionário vai ficar insatisfeito. Por exemplo, a pessoa trabalhar num local que já é quente e sem ar-condicionado. Isso daí vai fazer a pessoa se sentir insatisfeita no seu trabalho. Mas o fato de existir ar-condicionado no seu ambiente de trabalho não vai necessariamente ser um fator que vai ser motivador. A pessoa vai se sentir super motivada para trabalhar porque tem o ar-condicionado no trabalho. Não, ela simplesmente não vai ficar insatisfeita, tá?
Já os fatores motivadores, quanto maiores os fatores, mais fatores motivadores, mais vai ser maior a sua satisfação. E quando não existirem fatores motivadores, vai ser maior a não satisfação. Ou seja, tudo bem que a pessoa pode ir lá trabalhar no escritório que tem ar-condicionado, tudo direitinho, funciona tudo bem, ele tem o seu salário direitinho, tudo bem, e simplesmente essa pessoa não se sentir motivada. Então, ele tem os seus fatores de higiene todos atendidos, ela não está insatisfeita. Porém, não tem os fatores motivadores, que seria, por exemplo, um plano de carreira satisfatório, um incentivo dos funcionários, um incentivo da chefia para trabalhar mais motivado, palavras de motivação, reconhecimento pelos seus esforços, ou seja, não tem fatores motivadores nesse trabalho. Então pode ser que haja a não insatisfação, mas não necessariamente a satisfação. Entendido? Aí, a partir dessas teorias tradicionais, né, que a gente viu aí de motivação, tem também as teorias mais modernas, mais contemporâneas, que são, né, as mais conhecidas, a teoria das três necessidades de McClelland. Essa teoria, as necessidades de realização, poder e afiliação são importantes motivos no trabalho. Ou seja, existe uma necessidade de realização. A necessidade real é um impulso para se sobressair, para ter um desempenho de acordo com um conjunto de padrões, para esforçar-se a fim de obter sucesso. Existe a necessidade de poder, que é a necessidade de fazer as outras pessoas se comportarem de uma maneira que, caso contrário, não se comportariam. É a necessidade de influenciar, né? E a necessidade de afiliação, que é esse desejo de relacionamentos interpessoais amigáveis e estreitos no ambiente de trabalho. Existe também outra teoria, a teoria da equidade, de Adams. Essa teoria, os funcionários percebem aquilo que ganham em uma situação de cargo, resultados, em relação ao que eles colocam, entradas, os esforços, né? E então comparam seus índices de entrada, resultado, com os índices de entrada, resultado de outras pessoas. Ou seja, o quanto eu me esforço e o quanto eu tenho de retorno em comparação ao quanto um colega se esforça e o quanto ele tem de retorno. Nessa teoria da equidade, as pessoas se comparam, né, em relação ao seu desempenho no trabalho. Segundo essa teoria, existem as referências, né? Na teoria da equidade, as outras pessoas, os sistemas e as experiências pessoais em relação às quais o indivíduo se compara para avaliar a equidade. O indivíduo se compara com os colegas, se compara com as experiências que já teve em outras empresas ou na mesma, mas em outros setores, né? Para poder avaliar se realmente está sendo justo, se está tendo a equidade em relação ao esforço que ele empreende com o resultado que obtém. Então, a escolha de um conjunto de referentes, em particular, também está relacionada com a informação disponível sobre os referentes, bem como a relevância com que é percebida. Então, o indivíduo ele escolhe as referências, né, em relação com as informações que ele tem disponível, e bem como a relevância com que ele percebe essas informações, tá? E aí, segundo essa teoria da equidade, né, quando os funcionários percebem uma inequidade, ou seja, eles percebem que o seu desempenho em relação aos seus esforços, por exemplo, é maior do que o desempenho em relação aos esforços de um colega. O colega se esforça menos e obtém um resultado melhor. Então, o que é que pode acontecer? Ele pode distorcer os seus insumos e resultados ou dos outros,
tentar influenciar nisso. Pode comportar-se de forma a induzir os outros a mudarem seus insumos e seus resultados, ou seja, pode influenciar os outros a se esforçarem menos ou se esforçarem mais, né? Ou para mudar seus resultados. Pode comportar-se de forma a mudar os próprios insumos e os próprios resultados. Pode escolher um referente de comparação diferente ou pode querer sair do emprego. E aí a gente tem que pensar, né, em como projetar um cargo em relação à motivação, para que o funcionário venha a ter motivação no seu emprego, no seu trabalho, né, de acordo com a forma como esse cargo é projetado. E aí existe o modelo de características de cargo. O modelo de descrição do trabalho de Hackman e Oldman. As 5 dimensões centrais do trabalho são variedade de habilidades, identidade de tarefa, significação da tarefa, autonomia e feedback. Segundo o estudo desses autores, Hackman e Oldham, né, essas características, essas dimensões do trabalho, elas podem ser equilibradas de forma a tornar o trabalho mais motivante ou não. Então, existe também a questão de recompensas internas a serem obtidas. Por exemplo, quando o funcionário tem conhecimento dos resultados por meio de feedback, que pessoalmente experimentou responsabilidade pela autonomia do seu trabalho, né? Teve um bom desempenho numa tarefa sob seus cuidados, ou seja, ele experimentou um sentimento de importância com a variedade de habilidades, identidade da tarefa, a importância da tarefa. Então, o funcionário ele sente internamente essas recompensas quando ele tem esse conhecimento, quando ele experimenta a responsabilidade no trabalho, quando ele se identifica com a tarefa, quando ele percebe que sua tarefa é significativa e tem alguma autonomia ou feedback para sua tarefa. E aí essas habilidades centrais no trabalho, que são analisadas e são ajustáveis, né? Existe a variedade de habilidades, que é o grau em que o cargo exige uma variedade de atividades de forma que o funcionário possa usar uma série de diferentes habilidades e talentos. Ou seja, variedade de habilidades é essa quantidade de atividades diferentes que um funcionário pode fazer na sua função, certo? A identidade de tarefa é o grau em que a tarefa exige a conclusão de uma peça inteira ou identificável de trabalho. É a pessoa conseguir identificar a sua importância de atuação no todo daquela tarefa. Significação da tarefa é o grau em que uma tarefa afeta a vida ou o trabalho de outras pessoas. A pessoa também se sente com um significado, né? Com importância. A autonomia é o grau em que o cargo proporciona liberdade, independência e poder de escolha para programar o trabalho e determinar os procedimentos a serem usados para realizá-lo. É o quanto o funcionário ou o servidor, né, tem disponibilidade de usar a sua liberdade para escolher como organizar o seu trabalho da melhor forma possível. E feedback é o grau em que a execução das atividades de trabalho exigidas pelo cargo resulta em uma pessoa obter informações diretas e claras sobre a eficácia do seu desempenho. É a pessoa conseguir saber qual foi o resultado do seu trabalho. E aí, para se descrever, né, para se desenvolver um modelo de características de cargo, é preciso analisar essas dimensões do cargo para entender os estados psicológicos críticos e saber quais os resultados pessoais e de trabalho essas dimensões podem gerar. Tá? Em relação à dimensão de variedade de habilidades ou identidade de tarefa e significação da tarefa, ela gera uma significância experimentada no trabalho. Já em relação à autonomia,
o indivíduo ele sente a responsabilidade experimentada pelos resultados do seu trabalho. Em relação ao feedback, o estado psicológico crítico é o conhecimento dos resultados reais da atividade do trabalho. Então, essas dimensões, né, geram esses resultados psicológicos dentro da mente do funcionário. E os resultados para o trabalho, né, estão relacionados à alta motivação interna do trabalho, à alta qualidade do trabalho, da performance do trabalho, o desempenho de alta qualidade no trabalho, menor absenteísmo, rotatividades mais baixos, tá? Então, tudo isso, essas dimensões, né, estão relacionadas justamente com o resultado que a pessoa vai ter no trabalho. E aí, né, usando essa teoria da expectação, que é outra teoria de Bloom, essa teoria é uma teoria abrangente da motivação, segundo a qual o indivíduo tende a agir de determinada maneira, na expectativa de que o ato se seguirá determinando um resultado e de acordo com a atratividade desse resultado para o indivíduo. O grau em que as pessoas são motivadas a realizar algo para obter uma recompensa de valor para elas, baseia-se na crença de que seu desempenho resultará em recompensa desejada. Ou seja, a pessoa vai se esforçar para ter um determinado desempenho, se esse desempenho gerar uma recompensa que seja valorosa para essa pessoa. E aí, nessa teoria da expectação, a ênfase é no interesse próprio, no alinhamento das recompensas com os desejos do funcionário. Por exemplo, os funcionários podem trabalhar, por exemplo, vendendo eletrodomésticos numa empresa que vende móveis e eletro, e todo mês ter como recompensa para os que batem metas, né, ou para o primeiro lugar em vendas, por exemplo, no mês ser dado um fogão para o funcionário que bater a meta. Sendo que a pessoa já acabou de comprar um fogão, ou então mora sozinho e não pretende cozinhar, enfim, e não tem interesse naquele prêmio. De repente, a recompensa não é interesse, não é desejo desse funcionário. Então, a ênfase aí está em alinhar as recompensas com os interesses dos funcionários, com os desejos dos funcionários. Então, trata da razão pelos quais os funcionários veem certos resultados ou recompensas como atraentes ou pouco atraentes. Tem empresa que coloca como, para quem bater a meta em primeiro lugar, sei lá, ganhar uma sanduicheira. E de repente a pessoa nem come sanduíche, nem está interessada em sanduicheira. Ou um ferro de passar e o funcionário não tem interesse naquele prêmio. E talvez isso não gere uma motivação. Essa teoria também enfatiza as conexões entre comportamentos esperados, recompensas e metas organizacionais. Essa conexão está. A empresa espera um determinado comportamento do funcionário, oferece alguma recompensa para que ele atinja as metas organizacionais. E essa teoria também preocupa-se com a percepção individual e o fornecimento do feedback. Então, é importante saber o que o indivíduo percebe como uma recompensa desejável e é importante também fornecer um feedback aos indivíduos em relação ao desempenho dele, se foi atingido ou não. Aí essas relações de expectação estão a relação esforço-desempenho, que é a probabilidade percebida de que exercer determinada quantidade de esforço levará a determinado desempenho, a percepção de desempenho-recompensa, que é o quanto o desempenho vai ser recompensado, que é a crença em que a realização em um nível em particular acarretará a obtenção dos resultados desejados, e a atratividade, que é a importância dada ao resultado ou recompensa potenciais que podem ser obtidos no trabalho. Então, essas relações aí do esforço em relação ao desempenho, do desempenho em relação à recompensa e a atratividade dessa recompensa é que vai gerar essa expectação.
que essa expectação pode ser utilizada como fator motivacional ou não dentro da organização. Então, basicamente, se dá dessa forma. O indivíduo tem um certo esforço individual, né? Esse esforço vai gerar um desempenho. Esse desempenho vai acarretar em alguma recompensa. Essa recompensa vai estar ou não de acordo com as minhas metas individuais, com o que eu quero. E aí é esse sistema, né, de desempenho que vai ser um fator de expectação que vai ser um fator motivacional ou não. Nesse sistema, o indivíduo vai se esforçar através de treinamento e desenvolvimento, por exemplo, né, para melhorar o seu desempenho individual. Pode ter também um sistema de avaliação de desempenho que se torne claro, para que a pessoa saiba se seu desempenho está de acordo com o que ela esperava, com o esforço que ela empreendeu. E entra também a gestão de recursos humanos para trazer as recompensas para esses indivíduos que atingiram, né, o desempenho desejado pela organização. E aí, outra coisa que se usa hoje em dia, e que tem se usado muito, inclusive durante a pandemia, é a questão da flexibilidade como chave para motivar uma força de trabalho diversa. Reconhecer as diferentes necessidades e metas pessoais das pessoas, oferecer uma diversidade de recompensas que coincidam com as variadas necessidades dos funcionários e ser flexível para acomodar as diferenças culturais dentro de uma força de trabalho diversa para tentar motivar os funcionários. Hoje em dia, a gente sabe que cada pessoa vai ter suas metas pessoais, vai ter suas necessidades individuais, cada uma de um jeito diferente. E é importante que haja certa flexibilidade, principalmente nas organizações mais modernas, para que isso se torne um fator motivador, né? E aí a gente pensa motivação e remuneração. Alguns programas de pagamento também geram mais motivação. Né? Programas de pagamento por desempenho, por exemplo, os planos de remuneração, como planos de salário-tarefa, divisão de lucros e afins, que pagam aos funcionários baseando-se em medidas de desempenho, não diretamente relacionados com o tempo que ele gasta na tarefa, mas quanto ele foi importante para atingir aquele desempenho. Aí pode também ser um tipo de programa de pagamento que vai trazer maior desempenho dos funcionários, porque eles vão buscar atingir as metas, vão melhorar o seu rendimento para poder ter um aumento na remuneração. Isso é utilizado muitas vezes com sistemas de vendas, em que se paga por comissão. Tá? Aí existe também a questão da remuneração baseada na competência. Esses programas de remuneração baseada na competência paga e recompensa funcionários baseando-se nas suas habilidades, conhecimentos ou comportamentos que eles possuem. À medida, por exemplo, que eles fazem cursos de capacitação, de qualificação e vão podendo aumentar a sua remuneração de acordo com o quanto eles se qualificam. Tá? O Broad-Banding é o nível salarial pré-fixado baseado no grau em que existam competências e permitam ao funcionário contribuir para a organização. Por exemplo, em um banco, né, que a pessoa atingiu um determinado nível num curso de gestão financeira e esse funcionário agora está habilitado a vender produtos financeiros de investimentos, por exemplo. Então, ele tem essa capacitação e pode contribuir mais para a organização. Então, o nível salarial poderia aumentar de acordo com essa competência nova atingida, tá? Por exemplo, um professor que se qualifica com um doutorado, que agora ele pode dar aula no mestrado, pode dar aula no doutorado, na especialização. Se antes ele só com mestrado não poderia dar aula no doutorado ou no mestrado, por exemplo, tá? Então, é um nível salarial que aumenta de acordo com a competência que aumenta e permite a esse funcionário contribuir mais para a organização. É o broad banding, tá? Opções de ações. Algumas empresas
disponibilizam para os seus funcionários parte das ações da empresa com um preço diferenciado para que esses funcionários se sintam mais motivados e integrados à organização. Outra estratégia que se utiliza, também para motivar mais, é o balanço de vida no trabalho, que são programas de trabalho alternativos. Esses programas de trabalho alternativos a gente viu muito na pandemia, como trabalhar em horário flexível, uma opção de programação que permite aos funcionários decidir quais serão seus horários de trabalho dentro de alguns parâmetros específicos. Tem gente que pode trabalhar seguindo o horário, o cronograma, que ela possa ter alguma flexibilidade, Compartilhamento de cargo, quando uma atividade ou expediente pode ser dividido entre um ou mais funcionários durante a semana, e esses funcionários podem dividir as atribuições e dividir a carga horária também, as suas atribuições. A telecomutação, que é o que tem acontecido muito durante a pandemia, que é esse trabalho remoto, domiciliar no computador ligado ao escritório, em que vários funcionários passaram a trabalhar de casa, mas para atender às necessidades da sua organização, da sua empresa. Tá? Outra coisa que se utiliza também para motivar os funcionários é o empoderamento do funcionário. Como os empreendedores motivam seus funcionários? Eles podem empoderar os seus funcionários, permitir que seus funcionários tenham mais poder para concluir a sua tarefa inteira, uma tarefa inteira, fazer com que eles trabalhem juntos entre departamentos e funções da organização, utilizar a tomada de decisão participativa na qual os funcionários colaboram na decisão, das decisões da empresa, delegar decisões e deveres transferindo a responsabilidade de sua execução aos funcionários, reprojetar os cargos a fim de que eles tenham liberdade de escolha sobre a maneira de realizar o trabalho. E aí todas essas teorias que a gente viu sobre motivação, vocês encontram maiores detalhes, nesse livro de Hobbes e Descenso, Fundamentos da Administração, Conceitos Essenciais e Aplicações, no capítulo 10, Motivações e Recompensas dos Funcionários, tá bom?